empresa Nova Assessoria e eu trago aqui para vocês qualidade no atendimento. Foco em manter o cliente. A recepção é a área mais importante da sua empresa. Salões de beleza, área de estética e vários outros. A gente tem que pensar que a recepção é o coração da empresa no sentido de manter o cliente ativo. Então, a recepção ela pode acolher o cliente, agendar o cliente, finalizar o fechamento da venda, ele vende um novo atendimento, o quão é importante essa área. Então, essa área precisa de muito treinamento. O seu profissional que está recepcionando, ele não está apenas agendando ou recebendo dinheiro, mas ele está trazendo um acolhimento para esse ambiente. Então, tu precisa estar ligada nesse profissional, porque ele é multiuso mesmo, ele precisa ter várias habilidades, não apenas só de ter um bom agendamento e um bom recebimento financeiro. A Nova Assessoria, ela é uma empresa voltada para assessoria administrativa na área da beleza. Você controla a sua empresa controla você. Isso é um pensamento que a gente deixa aqui. Eu sou Patrícia Salles, sou consultora administrativa, coach em gestão empresarial, tenho formação pela Getúlio Vargas e a FAGA, porque eu sou do interior aqui de Pernambuco, Caruaru. E aqui estão meus contatos. O que a gente traz como inovação no atendimento ao cliente? Comunicação. Hoje, mesmo com tantas formas de se comunicar, temos muito problema em comunicação. Comunicação é uma das maiores habilidades que uma pessoa pode ter, porque a forma como ela se comunica, tanto com a equipe quanto com o cliente, vai trazer benefícios para todos. Então, tem que ser uma pessoa proativa, tem que ter confiança, capacidade de mediação, porque muitas vezes a gente tem que estar mediando informações para poder trazer esse cliente com habilidade para a empresa. Tem que ter empatia, compreender o lado do cliente, compreender o lado profissional. Tem que ter flexibilidade na hora de atendimento, tu tem que se virar nos 30 para realmente fazer um agendamento e um bom atendimento na recepção. E tem que ter uma mente aberta. Hoje, um profissional, se ele não tem mente aberta, se ele não desenvolve suas habilidades de comunicação, de altruísmo, não consegue se desenvolver nem no seu salão e nem em local nenhum. Isso também fica uma dica aí para um profissional de recepção. Tem uma outra dica que eu deixo aqui, que a gente não vai tratar desse assunto. O recepcionista, ele precisa também ter boa habilidade administrativa, porque salões de pequeno porte, ele contrata um profissional para ter habilidade de recepcionar e ajudar na administração do negócio. A gente, na Nova Assessoria, normalmente treinamos esses profissionais para eles se tornarem ótimos auxiliares administrativos. É um dos nossos focos. O que é atendimento ao cliente? É o ato de cuidar, de prestar atenção aos clientes que recebemos e mantemos contato. Um cliente bem atendido, ele volta e volta sempre. Então, é uma coisa que a gente tem que ter essa habilidade de cuidar. Cuidar em todos os sentidos. Não só na hora que ele está sendo atendido, mas o cuidar na hora que ele faz um WhatsApp, na hora que ele diz que está com dificuldade de comparecer em determinado horário, ou em qualquer outra situação que precisa que a gente cuide. Quem atende deve. É isso aí que a gente vai começar. Ter muita responsabilidade, um estado de espírito positivo para prestar um bom serviço. Veja, um profissional, ele tem que ter esse espírito positivo, tem que estar... Todo problema a gente tem que buscar a parte positiva dela e tentar resolver com foco. Sem muito, cliente chato, cliente que só conversa. Não, temos que simplesmente focar no que ele quer, mas cuidar dele, ter habilidade positiva para isso. Eu estou dentro de salão diariamente, a gente acha bem engraçado, o cliente quando vai agendar, ele primeiro conta a vida dele, o problema dele, para depois fazer um agendamento. E é uma coisa natural, porque eu digo que é um segundo consultório psicológico, é um salão de beleza. Então esteja preparado, porque essa pessoa, ela quer carinho, ela quer atenção. Então você tem que ter simplesmente habilidade para isso.
diagnosticar a necessidade do cliente. Muitas vezes ele vai contar o dia dele, a semana dele para fazer aquele agendamento. Busque focar na necessidade dele e executar. Orientar de forma profissional o cliente, isso seria na tomada de decisão. Então a gente tem que ter profissionalismo, a recepção, e eu, quando passo esse treinamento, passo também para os profissionais em atendimento, porque qualquer um desses profissionais precisa ter essas habilidades para poder ter foco e conquistar seu cliente, principalmente hoje, quando os salões trabalham com muitos parceiros. Ele precisa adquirir, conquistar o cliente daquela localização. Então, orientar o cliente sempre de forma profissional, na tomada de decisão, deixar o cliente muito bem resolvido para realmente tomar a decisão. No caso de espera, acalmar os ânimos, evitar perda de tempo e procurar agilizar. Então, a recepção tem um processo aí bem importante no agendamento, porque muitas vezes você faz vários processos de agendamento e aquilo ali sobrecarrega. Um dos fatores sobrecarrega agendamento é cadastro de serviço mal elaborado. Quando tu tem um cadastro de serviço que não desenvolve o tempo correto da aplicação de cada profissional, faz com que a agenda crie um caos. Então isso é um fator bem importante que a gente desenvolve dentro da assessoria, da nova assessoria. É conhecer qual tempo que utiliza em cada serviço. Isso faz com que o agendamento online fique totalmente organizado. Não só online, como presencial. É porque a plataforma que a gente utiliza faz com que todos os profissionais percebam, confiram sua agenda. Então, a gente precisa que os serviços e o cadastro seja bem feito para que não tenha empecilho de criar uma agenda em cima da outra. Se tu tem uma demanda, quer ver um exemplo bem claro e a gente bem simples que no dia a dia, manicure. Tem manicure que faz mão e pé em 60 minutos, mas tem outras que só fazem em 90 minutos. Então, tu tem que saber a habilidade do teu profissional e cadastrar isso de forma correta. Nunca vai ter sobreposição de agenda e não vai fazer com que o cliente espere. Então, isso é uma coisa muito importante. No caso da espera, acalme o cliente, dê um cafezinho, converse com ele. Se você vê que está sobrecarregado, se você conseguir antecipar esse problema, ligue para o cliente, diga que o agendamento dele vai atrasar 30 minutos. E são dicas valiosas no processo de atendimento ao cliente. E esclarecer sempre as dúvidas. Deixe o cliente sempre com todas as dúvidas sanadas. Isso faz com que o cliente se sinta confiante em adaptar-se à sua empresa e adquirir seus produtos e serviços. 5 sentidos é uma coisa muito importante para todos os profissionais, não só para a recepção. Audição, visão, olfato e tato são os 5 sentidos que fazem com que o seu profissional, o seu cliente se adeque. Eu digo que é um dos ramos mais importantes. Você chega no supermercado, faz as compras, ninguém vai pegar no seu cabelo, não vai pegar em você, não vai cuidar de você com tato. Então, é um dos ramos mais completos, onde realmente todos os sentidos do ser humano é adaptado a esse local. Então, você tem que ter realmente um ambiente, um atendimento que vale a pena. Por isso que se perde cliente muito fácil, às vezes um toque errado, às vezes um cheiro de um produto muito forte, inadequado, faz com que o cliente não esteja mais ali no próximo atendimento. Então, eu vou passar para vocês dicas e informações de cabeça, que é onde vale a compreender o cliente. Audição. Audição é um dos sentidos que fazem com que o cliente se sinta bem. Uma boa conversa, uma boa música, seja agradável, faz com que o cliente se sinta à vontade, tranquilo. Um ambiente muito agitado para um cliente muito calmo faz com que ele se irrite. Então tem que observar quem é o cliente naquele momento, verificar que tipo de gosto musical seus clientes têm. Por isso que muitas vezes, e aí mais na frente vai mostrar o quanto é importante um bom cadastro de cliente. Buscar conhecer esses gostos, sempre buscar
música mais clássica. Isso faz com que crie um ambiente mais gostoso. E ter cuidado, porque às vezes uma conversa muito alta, uma gargalhada muito estridente para um cliente que seja mais arisco, faz com que ele não volte mais. Então observe bem, porque a audição é algo que tem algumas pessoas que são muito sensíveis em audição. Tem outras que o mundo pode estar abafado, ela está ali tranquila, faz com que nem está escutando. Então observe sempre o cliente que você está atendendo. Paladar. Paladar é servir uma comidinha, uma bebida de forma especial, contribuir com a memória afetiva do local. Eu tenho salões de beleza aqui que tem ou um lanchinho, ou um cafezinho, um cappuccino tão especial que a gente até brinca que o cliente vai para lá só para tomar aquele cafezinho. Então veja o que você está servindo, inove, crie uma bebida sofisticada, um chá gelado, um chá quente, algo numa xícara bem especial, faz com que o cliente se sinta especial, e é isso que ele quer. E o paladar deixa a memória. Então um determinado bolo que tem uma característica especial, que só alguém próximo a você faz, contribui para esse desenvolvimento. Então conheça esse cliente, faça com que ele seja cativado pelo paladar. Isso vai fazer com que o cliente sempre volte para o seu estabelecimento. Olfato. Olfato é como audição. Esse teu produto com bom cheiro, uma qualidade, produto que está sendo utilizado no teu ambiente, seja adequado. Se vocês têm alguma parte da química onde tem formol, procure arejar o local, evitar que o cliente esteja num local abafado, onde aquilo vai prejudicar o olfato dele, vai deixar ele mais tranquilo para exercer. Então tenha cuidado, local muito fechado, com progressivo, inteligente, pode simplesmente desenvolver, trazer para o cliente situações inadequadas e irritatícias. Então tenha cuidado. Um cheirinho de ambiente também é bom, característico, vai fazer com que o cliente fique feliz no seu local e no seu ambiente de trabalho. E a visão é uma coisa que vem sendo desenvolvida. A gente hoje praticamente tudo é visual. Então buscar sempre ter um local pronto, tanto antes quanto depois para o cliente, um ambiente agradável, faz com que o cliente permaneça ali e se sinta bem. E também uma coisa, buscar dentro do teu ambiente, a gente fala instagramável, que é um ambiente onde ele pode tirar foto para ir postar no Instagram, vocês mesmos. Então procure ver como é que está seu ambiente, como é que está esse layout desse ambiente, porque isso faz com que ele desenvolva ainda esse visual bem agradável para postar, e isso facilita muito até no pós-venda, numa venda futura para novos clientes. Então conheça seu ambiente, deixe ele gostoso, agradável para ter um bom visual. E o tato. O tato é um sentido mais íntimo que nós temos com os clientes, desenvolver intimidade. Então veja, pessoas que têm a tendência a não gostar de muito toque, se você for agradável, tiver um cuidado especial, você vai conquistar ele para sempre. E ter uma responsabilidade, pedir licença, informar que vai ter um toque mais agressivo ou menos agressivo, para fazer com que o cliente se sinta à vontade com você, porque é intimidade. E depois de uma pandemia que a gente teve agora, onde o toque e o distanciamento foi tão valorizado, pessoas desenvolveram alguns processos que faz com que o contato se torne um pouco cuidadoso. Então, tenha sempre isso em mente e desenvolva essa intimidade com seu cliente. É um dos poucos, massagem, a higienização do capilar. Então tem muito, limpeza de pele, tudo isso toca o cliente de forma bem espontânea. Então procure ser espontâneo e ter cuidado com esse cliente. Ele vai gostar quando você fizer isso de forma agradável. Então atendimento de qualidade é ouvir o cliente, o que ele está dizendo, o que ele quer. Muitas vezes o cliente chega com uma ideia, só que ele não consegue reproduzir isso de uma maneira tão nítida. Então você tem que conhecer o cliente, ouvir o que ele está dizendo e entender o que ele quer para poder você desenvolver a necessidade dele. Então conheça o seu cliente. Sentir se a pessoa está feliz, se está entusiasmada, nervosa,
Às vezes um cliente vem com alguma necessidade, alguma coisa que precisa realmente desenvolver um padrão de qualidade adequado. Então conheça esse cliente, sinta ele. Isso vai fazer com que você traga um pouco de intimidade, e alguns clientes às vezes entram e saem sem falar, mas outros falam pelo cotovelo, como a gente fala por aqui. Então conheça esse cliente, sinta ele e desenvolva essa empatia. Você vai ver que você vai trazer esse cliente a mais a fundo para você e desenvolver um bom relacionamento interpessoal, que é um outro desenvolvimento dentro da administração do atendimento ao cliente. É captar a necessidade, compreender o cliente e também trazer para ele os produtos e serviços que você tem. E dessa forma você vai trazer um elo de conexão e desenvolver esse cliente de uma forma bem mais feliz e realmente trazer esse cliente sempre para você. Dicas de atendimento de qualidade. Esteja sempre bem apresentável. Então você está dentro de um salão de beleza. Eu que estou dentro, muitas vezes, até naqueles dias que você não está bem legal, eu sinto essa necessidade de estar dentro de um salão bem arrumado, bem vestido, bem maquiado. Então desenvolva isso com seus profissionais, o profissional que está me escutando, a recepção, entenda, você é a cara da empresa. Então você está dentro de um ambiente, numa empresa que fala de beleza e você está com um cocó, se não estiver bem feito, é porque você é desleixado. Então não faça isso. Tenha uma boa aparência. Uma boa aparência, um pozinho, faz com que tenha um desenvolvimento da equipe, porque eu que estou indo lá me cuidar. Se o profissional que não está me atender não está bem cuidado, que tipo de empresa de cuidado é esse, entendeu? Então, o primeiro profissional que tem que estar bem cuidado é o recepcionista, é os atendentes, são os profissionais, os gestores e toda a equipe tem que estar bem organizado, tem que estar bem, um visual legal. Isso vai desenvolver o cliente. Então, olhar para o cliente, seja agradável, esteja receptivo, com um sorriso, esteja feliz. Porque, veja, é o teu cliente que está vindo ali, ele se dispôs a ir até teu espaço. Ele poderia estar em qualquer outro lugar e ele está ali, é porque ele quer ser cuidado. Então, como ele não ser recepcionado por um serviço, por um sorriso? Eu acho que é a forma mais, seja feliz, porque não importa em que categoria você esteja, se você é o recepcionista, o profissional parceiro, ou o gestor da empresa, que seja também um profissional, estar feliz por qualquer cliente que você atenda, porque esse cliente é o seu cliente, é a pessoa mais importante nesse momento. Eu digo a gente como tem empresa, os donos da empresa não somos nós, somos o cliente, eu digo depois o fornecedor e o governo, depois é a gente. Mas esteja feliz com aquele cliente, veja quanto ele é legal. E saudar o cliente cordialmente, fazer uma pausa sempre para escutá-lo. Conhecer e outro detalhe, faça com que esse seu cliente conheça os detalhes da sua empresa, conheça todos os seus serviços, faça um cardápio desse serviço, seja extremamente profissional. Você vai ver que você vai conquistar ainda mais. As pessoas estão um pouco mecânicas, então quanto mais redondinho e organizado tiver o teu serviço, a informação do que tu faz, mais rápido tu converte esse cliente em novos serviços. Fica a dica. Atenção na despedida desse cliente. Esse cliente, ele acabou de fazer um serviço, ele está feliz, ele está entusiasmado, ele está empolgado com o novo pessoal. Devemos sempre ser discretos na despedida, agradecidos e nunca esquecer de agendar o próximo atendimento. Isso é fundamental, principalmente na recepção. E o profissional que está executando também tem que conhecer, ir atrás, fazer com que ele volte para você sempre e já pré-agendado, porque a ideia da gente é ter rotatividade com esse cliente. E todo mundo hoje quer ficar lindo, quer ficar organizado, quer toda semana estar bem. Então faça com que esse cliente já deixe agendado. Isso faz garantir a tua agenda cheia e sempre acompanhá-la até a saída. Isso é legal, é cuidadoso. Tanto um recepcionista quanto o profissional que atendeu, sempre buscar toda a equipe, saber, ter uma dinâmica, porque muitas vezes o recepcionista está atendendo e finalizando alguém e outro está saindo. Então, se o profissional está liberado também, pode correr a atendê-lo, ou o proprietário da empresa, ele se sente especial e agradável nessa saída. Então, agora eu vou chegar numa parte onde devemos evitar
sempre. Esse é um dos processos muito, muito cuidadosos que nós devemos evitar. Que cliente, ele é um ser muito especial, então ele deve evitar algumas coisas para fazer com que aquele cliente esteja sempre com você. Então devemos evitar chamar de querida, amiga, meu amor, caso você não tenha intimidade nenhuma. Trate sempre pelo nome, senhor e senhora. Se ele disser, não, pelo amor de Deus, não me chame de senhor, senhora, aí realmente você chama de você. E tem que ter muito cuidado, porque algumas pessoas são muito habituadas. A gente tá aqui no Nordeste, eu digo que a gente tem que ter cuidado culturalmente. O Nordeste tem muito essa coisa, senhor e senhora. No Sul ou em outras regiões, não. Então, observar isso com facilidade, senhor e senhora, e sempre chamar pelo nome. Vocês têm um pré-agendamento, você tem um nome do cliente. Uma dica que eu dou aqui, muito importante, fardamento com o nome do profissional. O profissional vai atender o cliente, procure ver o nome dele. Ou está na sua agenda do app, ou está na agenda de papel, mas tem o nome do cliente, ou no WhatsApp. Todo mundo hoje é muito fácil localizar. E uma outra dica, caso você não tenha a possibilidade de consultar o nome do cliente, não se intimide, pergunte ao cliente o nome dele. E se for um nome complicado, eu dou uma dica, escreva rapidamente esse nome, isso faz criar uma memória. Isso é uma das dicas que a gente dá. Agora, o nome do cliente é nome de Deus. Tem que estar na ponta da nossa língua, senão a gente não está sendo um bom profissional. E às vezes essa querida amiga, meu amor, é para substituir o nome do cliente. Dependendo do cliente, ele não vai se sentir confortável se ele for um cliente formal. Então tenha cuidado com isso. Buscar ser cordial sempre. Mesmo que esteja com algum problema, irritado, preocupado. Veja, eu tenho uma tática que a gente cria, que a gente tem que observar. O problema é de quem com quem. Então você tem que, o que é consciente emocional ou equilíbrio emocional que a gente conta. É você pegar, se meu problema é com um fulano que me passou, algum problema está fora daquele cotidiano, eu digo que sempre a gente tem que focar. Trazer o cliente de forma que observar, o meu problema está aqui agora? Não, ele está em casa, ele está com um problema em outro profissional que eu tive. Então você tem que fechar tudo aquilo e atender aquele momento. Aquele momento tem problema? Não, não tem. Então é assim que a gente desenvolve o equilíbrio emocional. Todo mundo tem problema hoje em dia, não tem um ser humano. O mundo está cheio de problemas em todas as esferas. É político, é em casa, é com o filho, é com o marido, é com outros profissionais, com colegas de trabalho. Temos em todo lugar. Agora, o que levar em consideração? Se o problema não está naquele momento, naquele local, atender com cordialidade. Lembre sempre de que você é uma pessoa feliz, que você está desenvolvendo a sua felicidade e não é um problema alheio que vai fazer com que você destrua seu atendimento. Tente se equilibrar. Eu sei que é difícil e a gente hoje trabalha para buscar esse equilíbrio. Então, busque esse equilíbrio no seu atendimento. Todo mundo tem problema, então evite comentar, dependendo da situação, é legal, que às vezes a gente traz um diálogo legal, tudo, mas dependendo, muitas vezes algumas pessoas não querem saber do problema da gente, e você tá de cara feia, emburrado, a pessoa leva logo em consideração que você tá atendendo ele de mau humor, que você não é feliz ou que você não tá feliz no que tá fazendo. Quando alguém me atende de mau humor, eu percebo que a primeira coisa que eu tenho a reação é de que ele não está feliz no que está fazendo. E isso deixa uma empatia, não deixa um atendimento cordial. Então, fique ligado nisso e atenda de forma equilibrada o seu cliente. E evitar interromper o cliente na hora da fala, demonstrar insegurança. Então, isso é algo que a gente treina. Eu vou dizer, eu sou a pessoa que eu treino isso até hoje constantemente, porque eu adoro falar, adoro me comunicar, dizer o que eu penso. Então a gente tem que sempre escutar, pausar e falar. Então isso é um treinamento, não importa se você não conseguiu hoje, tente amanhã, tente depois e você vai conseguir equilibrar isso e desenvolver. Isso é uma habilidade, como tudo na vida a gente tem que estar treinando sempre. Treinar, treinar, treinar. É isso que eu digo sempre quando a gente não sabe algo. E eu estou falando de comunicação, de forma de agir, do cotidiano mesmo. São hábitos que a gente precisa treinar. E
Evite expressões. Não sei, pois não, o que é. Se a expressão é negativa. Se o cliente lhe pergunta de um produto, se você não tem um bom conhecimento sobre ele, se sente inseguro, chame outro profissional que conheça um pouco mais para orientar e ajudar. E aprenda com isso, porque você tem que saber, na ponta da língua, todos os serviços, produtos, tudo que tem em relação a ingredientes do produto que você está utilizando. Isso ajuda a desenvolver um bom diálogo com seu cliente e trazer esse cliente para você. Então, fique atento. Está dentro de um salão de beleza, desde que hoje nós não temos mais um cabeleireiro. Temos um profissional da beleza, um consultor. Por quê? Porque todo mundo hoje sabe fazer tudo. Hoje você compra um secador e faz uma escova em casa. Agora, ter uma escova com profissionalismo, que realmente ressalte a beleza do cliente, precisa realmente treinar e ser um bom profissional. Então, vai em busca disso e evite, não sei, não posso, pois não, que é. Isso deixa um ambiente pesado. Compreenda que a sua linguagem é a mais importante, porque você está em contato pertinho. Então, você que é profissional, evite coisas negativas. E uma outra dica que fica aí, tanto para profissionais como para o recepcionista. Não mexa com o cliente. O que significa isso? Não, o cliente agendou. Se você conseguir fazer com que o horário dele seja o horário que ele pediu, perfeito. É isso que a gente precisa. Se a gente vê que tem uma demanda muito grande, a gente não vai conseguir atender ele do horário que ele quer, sempre dê duas opções. Verifique o horário que ele vai compreender. Agora, pelo amor de Deus, não reagende. O cliente, quando começa a gente reagendar, porque você não perguntou ao profissional antes se ele estaria naquele dia, naquele horário, faz com que o cliente tenha, logo se abusa, eu vou dizer, ele ainda agenda novamente, mas no segundo agendamento, se houver outro problema, pode contar que ele não vai reagendar, porque o cliente não pode ser muito mexido. Ele quer ter um planejamento do horário dele e a gente tem que se virar nos 30 para atendê-lo. Então, evite, se o seu profissional é parceiro e ele tem uma agenda muito volátil, confirme sempre com ele no início da semana se ele vai estar todos os dias, se a agenda pode ser concluída, se ele disser que tem uma manhã que vai utilizar para algo pessoal, bloqueie a agenda dele. Isso vai fazer com que seu cliente não perca o agendamento. Então, é esse um dos focos. Quem está na recepção, ter o cuidado de viabilizar o agendamento de forma que seja um único agendamento e que ele seja preciso. Isso vai fazer com que realmente seu cliente venha e fique tranquilo no horário. Se ele cumprir uma agenda, perfeito. Outra coisa, a gente hoje trabalha com um sistema, tem vários sistemas para salões de beleza em vários formatos. Só que a gente tem um cliente, ele precisa ter um bom agendamento. E eu vou só diminuir um pouco aqui para vocês verem. A VEC é um dos softwares que eu trabalho. Você que é com uma empresa e tem um sistema e quer chamar nova assessoria para fazer uma assessoria, para organizar mais a parte operacional, a gente está à disposição em qualquer sistema. Só que a VEC é um sistema muito bom. Por quê? Eu fiz uma pesquisa de mercado, de todos os sistemas que eu conheço, a VEC ele tem agenda, que é um dos focos de maioria dos profissionais, mas ele tem uma retaguarda muito boa. Eu consigo controlar a parte financeira de estoque, cliente, marketing, vários relatórios, banco, recebimento de cartão de crédito, pagamento automático para profissionais, tudo num único sistema. Então, o agendamento da VEC ele é muito bom. Ele tem a parte de bloqueio, como eu expliquei anteriormente. Então, para que serve um agendamento organizado? Tu tem um cadastro de serviço organizado, um profissional organizado. Isso vai melhorar o teu fluxo de tempo. Vai fazer com que o teu profissional já saiba quem são os clientes que vai atender e automaticamente os serviços bem cadastrados, já tem uma comissão cadastrada. O sistema é muito completo. Serviço, evitar que o cliente espere, como aquilo que eu expliquei em relação ao manicure com 1 hora, manicure com 1h30, vai fazer com que o cliente não perca e melhore o fluxo de trabalho de vocês. Então,
uma agenda bem administrada e bem parametrizada faz com que a tua empresa trabalhe tranquilamente numa boa e vai fazer com que ainda você conheça o fluxo de trabalho através da agenda. Tu saiba quais os dias que mais utiliza de serviço. A gente muitas vezes acha que empiricamente todo dia você conhece, mas tu vai ter precisão de dados. E dados hoje dentro de uma empresa, qualquer empresa, é a coisa mais importante que tem. Tu vai ter agendamento, tu vai saber a capacidade real de agendamento dos teus outros colaboradores e o teu, sabe quanto tempo tu está utilizando da agenda. Então é muito preciso e é muito bom. E vai fazer com que você ainda coloque agendamento online, presencial ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que crie um fluxo maior de trabalho dentro da tua empresa sem muito esforço. Uma outra coisa que a gente trabalha o agendamento, os dados do cliente. É uma coisa que eu vou deixar aqui como muito importante. Teu cliente dentro da VEC, tu pode ter a foto dele, tu pode ter um nome. Eu sempre boto que a gente tem que ter nome, sobrenome. Caso o cliente tenha um apelido ou informação extra, coloque em parênteses, isso ajuda na comunicação da gente saber quem é o cliente. O WhatsApp é importantíssimo. O AVEC ele tem mensagem automática através do WhatsApp, SMS. E você pode fazer campanhas, é muito interessante. O cliente agendou, ele vai receber um SMS de agendamento, ele vai receber um boas-vindas no SMS dele, ele vai receber ainda um agradecimento, tudo isso através do SMS. E é automático, o teu recepcionista não pega nada disso. Também como conheceu o teu salão, então eu sempre dou a dica. Se a gente vai instalar o sistema hoje, todo cliente daqui para trás, a gente diz que é cliente antigo. Agora daqui para frente, a gente procura saber se ele veio de indicação, de redes sociais, se ele é um passante, dependendo do teu salão, se ele é um salão de uma via muito pública, então de repente é uma pessoa que passou, conheceu o teu salão por ali mesmo. Tu precisa saber de onde vem esse teu cliente, isso vai determinar da onde vem, como conhece. Uma outra coisa bem legal que a VEC tem e eu estimulo todos os meus clientes é capturar e-mail. A gente pode fazer campanha por e-mail. Imagine, teu cliente, além do WhatsApp, do SMS, ele abre um e-mail, tem um e-mail teu lá divulgando uma promoção. É fantástico, vai fazer com que traga esse desenvolvimento, esse cliente fique cada vez mais próximo de ti e te conhecendo ainda mais. Você vai poder apurar. Uma outra dica, nós precisamos saber de onde é esse teu cliente, qual bairro, cidade que ele é. Se tu está numa região muito grande, feito São Paulo, Rio, ou até mesmo aqui na nossa região, eu estou em Caruaru, mas muito cliente às vezes é de cidade circunvizinha, porque Caruaru tem 40. Pega apenas o CEP do teu cliente, não precisa perguntar o nome de rua, pega o CEP, que o próprio sistema ele alimenta bairro, cidade e endereço. Tu não precisa saber o número da casa do teu cliente, tu não vai até lá, mas tu precisa saber de onde é esse teu cliente. Então o CEP, só o CEP, o sistema já dá toda a informação e é fantástico, porque, cara, de repente tu tá num bairro, mas teus clientes é todos de um outro bairro, então tu vai conseguir administrar teu negócio e ter uma oportunidade. Tá, onde é meu cliente? Eles estão todos no Maurício Nassau, que é um bairro, e eu estou aqui no Indianópolis. Então, tu vai poder abrir um mais próximo do cliente. De repente, é uma grande maioria. A gente consegue capturar toda essa informação. Além disso, um bom cadastro de cliente aqui na VEC, ele vai determinar quais são os serviços que o cliente fez, quais são os produtos que ele comprou e quais os produtos que ele vem utilizando nos serviços. Isso vai facilitar uma misturinha que ele fez há 6 meses atrás, ele querendo novamente, tu executa tranquilamente, que tu tem todos os dados do cliente. Então a VEC é um sistema que ele traz esse complemento muito interessante para a tua administração. Entenda, você não pode pensar no atendimento só hoje, tu precisa capturar informações para tu ter outros recursos mais lá na frente, uma campanha direcionada àquele cliente. Cliente só faz coloração, então eu vou fazer uma campanha para esse cliente só de coloração. Ele vai ser mais direcionado, entendeu? Então isso é o que a gente traz aqui para a inovação da recepção e um bom atendimento de toda a equipe. E a excelência no atendimento.
Vou deixar aqui o meu recado bem legal, porque a excelência no atendimento é algo que a gente vem trabalhando. Então, é desenvolver esse lado de buscar dados, tudo, mas faz com que teu cliente desenvolva esse trabalho. Fazer o cliente se sentir especial é tudo que a gente quer. Se a gente não se sente especial no local onde a gente foi, a gente não volta. Teu cliente tem que se sentir feliz de estar ali, se sentir parte do meio. Demonstrar atitudes positivas, autênticas, de forma inteligente. Então, temos que ter inteligência para atender um cliente sempre. Se comunicar de forma clara, deixar todas as informações. Eu digo que haver uma coisa, o cliente fez uma pergunta sobre o valor, busque dar o valor exato, busque ser claro, porque isso faz com que o teu cliente volte. Se ele está lá por preço, porque não só pelo serviço, informa ele. Isso não vai fazer com que ele não volte. Se não, quer ver uma dica que eu vou deixar clara aqui para vocês, uma observação? E-commerce. Todo e-commerce tem valor. Você não compra um produto com a partir de... Se ele deixa claro. Então, deixe claro. Por isso que o sistema precisa estar bem alimentado, para que você deixe claro como é seu serviço, tamanho de cabelo, todos os detalhes, vai fazer com que seu cliente sempre esteja feliz em ser bem informado de todo o serviço que vai fazer. Buscar ter bastante entusiasmo para atender esse cliente. Lembre-se, ele veio na sua empresa, ele poderia ter ido em qualquer outra empresa concorrente. Então, seja feliz, porque abrace esse cliente, porque ele está à sua disposição. E atendimento de qualidade e sucesso de todos na equipe. Então, a nova assessoria tem esse dever e esse missão de atender vocês, desenvolver. Esse é um treinamento que eu passo sempre nos meus atendimentos presenciais para toda a equipe. Quando eles me questionam, faço testes, busco esse profissional de uma forma de trazer ele consciência, que um bom atendimento vai fazer com que ele lucre mais e esteja sempre com aquele cliente à disposição. Então, seja feliz no seu ambiente de trabalho, desenvolva, que é isso que a gente quer. Um salão lucrativo e um salão que faça realizar os desejos de todos, tanto do cliente quanto dos profissionais que estão ali. Então, olha, um bom atendimento a todos e pode deixar, curta o canal, desenvolva o nosso atendimento. Se você chegou até aqui no final do nosso atendimento, então vi que você gostou, deixe comentários, solicite novos treinamentos, a gente vai deixar tudo aqui para você. Até mais, tchau, tchau, gente!